Hoje vamos estar falando sobre OVNIs retratado em obras de artes, em eventos divinos. Eu estava vendo um site que me chamou bastante atenção, do fenômeno UFOs, que fala sobre obras de artes clássicas, que tem OVNIs nessas obras. E hoje vamos estar falando sobre isso. O que me chama a atenção é OVNIs e estranhas figuras que se pareciam com visitantes do espaço e são frequentemente encontrados em pinturas rupestres, nas paredes de cavernas ao redor do mundo. Mas essas imagens também aparecem em peças de arte clássica, especialmente aquelas que retratam eventos divinos. O que teria levado tais artistas a retratarem esses enigmáticos objetos voadores em uma época em que o auge da tecnologia, em se tratando de meios de transporte, se limitava a simples carruagens? Acesso secreto aos arquivos da Biblioteca do Vaticano mostra que essas pinturas eram a forma que o pintor encontrou para transmitir esse conhecimento secreto para o público. Agora vamos estar vendo uma dessas obras de artes que eu acho assim, muito interessante. Ela é a obra de arte conhecida como Annales Lauriensis. E as figuras acima aparece no Annales Lauriensis, um manuscrito francês do século XII, no qual é detalhado o cerco ao castelo de Sigisberg no ano de 776 d.C. pelos saxões. Nestes textos, conta-se que, quando os invasores saxões cercaram a fortaleza, uma frota de discos voadores apareceu no céu, pairando sobre a igreja. Os saxões entenderam como um evento, como uma espécie de proteção divina, e decidiram se retirar-se. Agora, uma das obras também que eu acho bastante interessante é a Anunciação com Santo Emílio, pintado pelo italiano Carlo Crivella em 1486. Essa obra celebra o anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria, que daria vida a Jesus. Para os especialistas em pinturas, o objeto de onde sai o raio de luz, ou o Espírito Santo em direção de Maria, nada mais é do que um grupo de anjos girando em círculo em torno das luzes. Mas para os defensores do fenômeno OVNI, ela retrata um disco voador e o contato da Virgem Maria com alienígenas. E segundo essa interpretação, Jesus poderia ser um extraterrestre. Agora, uma outra obra de arte também bastante interessante é a Crucificação. Esta obra foi pintada em 1350 e encontrada no mosteiro de Vysoky de Chany, em Kosovo, na Sérvia. Ela mostra a crucificação de Jesus, mas pode-se notar dois estranhos objetos voadores ao lado de Jesus, que transportam figuras humanas e seriam, segundo especialistas tradicionais, representações do Sol à esquerda e da Lua à direita, como uma forma de mostrar o ciclo da vida, o dia e a noite humanizada. Mas, segundo os teóricos do fenômeno OVNI, acredita-se que esses objetos representam naves alienígenas com seus pilotos vestidos em trajes espaciais e seriam uma forma sutil de revelar ao mundo o contato da humanidade com alienígenas e talvez até a própria natureza extraterrestre de Jesus. Agora, uma das obras que me chama também bastante atenção é a Glorificação da Eucaristia, encomendada pela igreja de San Pietro de Montalino. Esta pintura foi feita pelo italiano Ventura Salimbeni em 1595 e acredita-se que ela sugere a possibilidade de vida alienígena ou viagem no tempo. O objetivo da polêmica é aquele que encontra-se entre Jesus e Deus, e quem tem um formato muito semelhante ao do satélite russo Sputnik, que deu início à corrida espacial em 1957, o que levou muitos a sugerir que o artista poderia prever o futuro, ou ter viajado até no tempo. Mas outra teoria sugere que o objeto poderia ter algum tipo de dispositivo de monitoramento da Terra por extraterrestre,
Os historiadores tradicionais dizem que o objeto é apenas o globo da criação, mas, estranhamente, ele parece ter um acabamento metálico e não contém indícios da Terra ou continente, sugerindo que seria algo artificial e não divino. Uma outra obra de arte muito interessante que contém OVNIs chama O Livro dos Bons Hábitos. Algumas das virtudes cristãs, como castidade, cautela, mansidão, justiça, moderação, obediência, diligência e humildade são retratadas em O Livro dos Bons Hábitos, escrito pelo francês Jacques Legrand em 1338. O livro está exposto no Museu Condé, instalado no histórico castelo de Chantilly, na França, e claramente a misteriosa esfera no centro da cena, rodeada por outros estranhos objetos voadores, é o que desperta a polêmica nunca explicada. Agora, uma outra obra de arte também que me chama a atenção é a Madonna com San Giovannino. E existe um debate sobre quem é o autor da obra acima, chamado Madonna col Bambino e San Giovannino no idioma original. A pintura é do século XV, é comumente atribuída a Domenico Ghirlandaio, embora alguns historiadores da arte consideram Arcangelo di Jacopo del Cilaio e outros Bastiano Maianardi como seu criador. A pintura renascentista exposta no Palazzo Vecchio em Florença, na Itália, retrata Maria, mãe de Jesus, olhando para duas crianças. Mais ao fundo pode ver uma imagem clara do que parece ser um OVNI voando, enquanto um homem bloqueia o sol com a mão e encara o estranho objeto voador no céu, demonstrando que aquele referido objeto poderia não ser algo incomum naquela época. Agora também, uma obra de arte muito interessante é o Milagre da Nave. O painel do pintor renascentista Masolino da Painicole, feito no século XV, retrata um evento que ficou conhecido como Milagre da Nave, uma queda de neve fora da época ocorrida em Roma durante o século IV, em um dia de verão. Imagens mostram a população tentando entender o que está acontecendo, enquanto Jesus e Maria observam a todos do que seria uma grande nuvem, rodeada por outras dezenas de pequenas nuvens. Os ufólogos acreditam que não se tratam de nuvens, mas sim de uma frota de naves extraterrestres. Defendem que os objetos fariam parte da história original e seriam os responsáveis pela neve fora de época. Mudanças bruscas de temperatura estão associadas com avistamentos de OVNIs, e existem registros de 27 de outubro de 1954, quando inúmeros objetos em forma de discos voadores teriam sido avistados sobrevoando a cidade de Florença, na Itália. No meio da tarde, a sua paisagem foi seguida pela queda de flocos de neve. Uma das obras de arte também interessante é a Prajnaparamita Sutra. A imagem pertence ao texto Prajnaparamita Sutra, Os da Perfeição da Sabedoria, traduzido no século X do sânscrito para o tibetano, e tibetano que está exposto em museu no Japão. Originalmente escrito na Índia por volta do ano 100 a.C., o texto refere-se à maneira aperfeiçoada de ver a natureza da realidade, e uma das suas características mais importantes é a Anuttara, um conceito budista para a ausência de origem. Os desenhos contidos no livro representam os Vimanas, uma espécie de nave circular ou cilíndrica de 2 andares, com vigias e uma cúpula. O texto afirma que o objeto voou com velocidade do vento e deu origem a um som melodioso. História da Índia Antiga, registrada no Mahabharata, Samarangana, Sutihadara e Ramayana, e outros textos hindus, que nos legou dados incríveis sobre aeronaves, as vimanas voadoras do tamanho de cidades, veículos, carros voadores e a descrição de armas terríveis de imenso poder destrutivo que eram utilizados pelos antigos habitantes da Terra em suas lutas
e pelos deuses alienígenas quando estes também entravam em batalha entre si nos céus do planeta. E essas naves eram fornecidas pelos próprios alienígenas quando visitavam a Terra. Agora, uma das outras obras interessantes está no Livro dos Prodígios. O italiano Julius Bisseckis foi um escritor da antiga Roma que viveu no século IV e fez uma compilação chamada O Livro dos Prodígios, baseado na obra de Tito Livio, um historiador romano, contendo vários textos que se referem a acontecimentos extraordinários e sobrenaturais ocorridos no antigo Império Romano entre 249 a.C. e 12 a.C. A ilustração pertence a um avistamento de OVNIs e o texto diz algo como o tipo de uma arma reluzente e dourada, levantando-se do chão com um grande ruído, disparou em direção ao céu. Uma outra obra de arte também muito interessante é o Relicário do Vaticano. Na misteriosa e secreta Biblioteca do Vaticano existe um relicário que contém pedras da Palestina dos séculos 6 e 7 depois de Cristo. O que chama atenção é que uma das várias imagens que adornam o relicário mostra uma representação de Maria no túmulo de Jesus e atrás sugere um estranho objeto com uma cúpula de onde emana um feixe de luz. Agora, uma outra obra também que eu acho muito interessante é o Triunfo do Verão, que é uma tapeçaria. Essa tapeçaria foi feita em 1538 na Bélgica e atualmente está exposta no Museu Nacional da Baviera, na Alemanha. A peça parece representar a ascensão de um governante ao poder e mostra vários objetos nos cantos superiores da tapeçaria em forma de pires, que parece ter cúpulas e muito semelhantes aos relatos de OVNIs modernos. Como não existem símbolos religiosos, conhecimentos que se assemelhem a isso, supõe-se que esses objetos não simbolizem algo divino, sendo possível que o artista estivesse recriando um fenômeno que ele mesmo tenha observado. Será que esses artistas queriam nos revelar algo que acontecia naquela época? Que muitos viram OVNIs e tiveram contato com extraterrestres, e muitos revelaram o que viram na Biblioteca do Vaticano? Você que gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva no canal e compartilhe os nossos vídeos. E não deixe também de assistir todos os vídeos do canal. E quero lhe convidar para fazer parte do nosso grupo no Facebook, UFOs, Relatos e Verdades Ocultas. Até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos.